Ok, pessoal, hoje é terça-feira, 18 de outubro, e vamos começar então mais um Techno Hour. Bom, eu voltei, já tem aí umas 2 semanas aí que eu acabei me dando de folga. O último post que a gente tem lá no website é justamente ainda referente à morte do Steve Jobs. Esse foi realmente um evento que acabou me marcando bastante, e isso fez então com que eu acabasse tirando um tempinho aí para pensar nas coisas que eu estou fazendo, no que eu vou fazer daqui para frente. Bom, mas de qualquer forma, já não adianta mais ficar chorando pelo leite derramado. Então, eu decidi que eu vou continuar então com o Techno Hour. Então, esse era um dos projetos aí que eu tenho aí no meu bolso de projetos aí, que é um dos mais novos. Mas, assim, eu acho que eu ainda não acabei com ele. Na realidade, eu ainda preciso aprender mais com o Techno Hour. Então, eu peço desculpa aí para vocês por ter ficado essas 2 semanas ausente, mas com certeza a partir de agora a gente começa então as gravações semanais novamente. Talvez aconteçam algumas mudançazinhas aí na forma de trazer a notícia para vocês em algum momento, mas são coisas aí que iriam acabar evoluindo naturalmente. Mas por enquanto a gente continua então no mesmo formato e vamos continuar então com as notícias aí do Techno Hour. Antes da gente começar a ver a parte de notícias, eu queria passar para vocês então, como sempre, os nossos contatos. Como eu disse para vocês, meu nome é Luciano. Vocês podem me encontrar no Twitter na conta Luciano Fagundes. Também vocês podem dar uma olhada lá no website, que é o tecnohour.com.br, onde vocês conseguem encontrar a gravação desse e também dos podcasts anteriores que a gente fez no decorrer aí desses últimos meses. Além disso, a gente tem a conta do Twitter no Techno Hour, que é a conta Techno Hour Links, onde vocês já conhecem, é referente às notícias que a gente vai coletando aí durante a semana. Então, se vocês tiverem notícias e quiserem passar para a gente, sintam-se à vontade de passar para esse Twitter, pois é ele que eu uso para montar a pauta aí do programa durante a semana. Além disso, a gente tem nossa conta de e-mail, que é o e-mail tecnohour@tecnohour.com.br, e ali vocês também podem usar para entrar em contato com a gente, passar sugestão de notícia e passar qualquer tipo de comentário que vocês tenham aí sobre o programa. Aproveitando que eu estou passando os contatos, uma coisa que eu tenho insistentemente procurado com o pessoal até de outros podcasts para convidar para participar aqui do nosso podcast, é justamente o pessoal que trabalha com Android. Vocês devem ter percebido que várias das pessoas que eu entrevistei aqui são desenvolvedores de iPhone, que geralmente tem algum tipo de caso de sucesso para contar, né? Ou seja, que a gente tem lá programas como o caso do Renato Peçanha, que tem vários softwares lá nos top 10 da App Store, da parte de iOS. A gente também falou com vários outros, o pessoal do Carta de Esperança e tudo mais. Mas eu estou tendo dificuldade de encontrar alguém para falar sobre Android. Então, na realidade, eu queria justamente deixar então esse convite aberto. Caso alguém de vocês que esteja assistindo o podcast seja desenvolvedor Android e queira conversar sobre ele, sinta-se à vontade em mandar um e-mail para a gente. Então eu queria justamente alguém que conseguisse conversar sobre isso com a gente, falar para a gente como é que as apps estão indo, como é que esse mercado está acontecendo no Brasil, se está valendo a pena entrar, se não está. Esse é o tipo de informação que eu tenho para o pessoal do iOS, uma vez que eu mesmo desenvolvo também para o iOS, mas eu ainda não tenho para o Android. Então, se alguém aí que estiver escutando, se você conhece alguém ou se você é uma das estrelas aí do mundo Android, sinta-se à vontade de mandar um e-mail para a gente e aí a gente combina um horário para a gente poder fazer uma entrevista e conversar sobre o mercado aí de Android. Eu vou dar uma olhadinha também de como é que estão os reviews do Techno Hour. Bom, aí que tá, como eu não sei, faz bastante tempo que eu não entro no acesso, mas pelo menos a primeira parte boa que eu vejo é que a gente já apareceu aqui, a gente continua no New and Noteworthy, da primeira página aqui do Techno Hour, né, da primeira página, e agora, por falar a verdade, não é nem a de tecnologia, pelo que eu estou vendo aqui, ele é o New and Noteworthy da página de podcasts tradicional da Apple. Então acho que mesmo tendo ficado aí 2 semanas quase sem gravar, o pessoal da Apple continua fã aí do nosso podcast. Bom, e vamos entrar lá na página de tecnologia, porque pra gente é aquela história, vou até copiar uma coisa que o Alexandre lá do iTech Hoje falou, que é aquela história, como podcast é de graça, nosso pagamento é em estrelinhas, né? Então, é isso que eu espero de vocês também. Se vocês puderem entrar lá e fazer boas avaliações do nosso podcast, realmente é o que mantém o podcast vivo.
Então a gente continua aqui na primeira página do New Networks também, da parte de tecnologia. Vamos ver como é que a gente está em termos de posição. Parece que o fato de ter ficado um tempo sem gravar acabou me jogando lá para cima. Então hoje a gente está na 11ª posição do podcast. Então realmente só tenho a agradecer a vocês e, como eu falei, vamos continuar tentando trazer cada vez mais conteúdo aqui para vocês, relevante aí para a nossa área de tecnologia. Então, seguindo a sugestão de vocês mesmos, vamos direto para a notícia. Deixa a propaganda de lado. E realmente, eu estou testando ainda as formas de propaganda e testando as formas de promoção do site. Eu não gostei até agora, para falar a verdade. Eu dei uma olhada nas formas de afiliados da Amazon, dei uma olhada nos afiliados do Linkshare e eu não vi resultado interessante até agora. Então, por isso mesmo, eu acabei de retirá-los do site. Então, agora, quando eu tiver alguma recomendação de livro, esse tipo de coisa, eu coloco ali para vocês, mas não vou mais ficar perdendo muito tempo com isso, não. Mas aí, vamos lá, vamos continuar. Essa semana, a parte de notícias, eu deixei ela relativamente reduzida, uma vez que eu quero focar nos lançamentos que a gente teve aqui da parte do iOS, né? Então a gente teve o iOS 5 e o iCloud. Então vamos passar rapidamente pelas notícias. A notícia grande que teve aí a repercussão maior nessas últimas semanas aí foi justamente o caso da morte do Steve Jobs. Isso nunca é uma notícia boa, eu mesmo tive fugindo um pouco dessa notícia nessas últimas semanas, mas para quem... Bom, impossível que alguém não tenha escutado ainda sobre isso. Mas eu achei interessante o que a Mashable fez, que fez na forma de um infográfico, onde ela mostra praticamente toda a vida do Steve Jobs. Então, para quem tiver interesse, eu provavelmente vou acabar imprimindo isso daqui em algum momento. Eu gostei do jeito que ele ficou. Pensar em fazer algum tipo de pôster para ele. Mas, pelo menos, se você quiser ter uma visão rápida de como foi a vida do Steve Jobs e por que ele teve, então, tanto impacto aí na área de tecnologia, vocês podem dar uma olhada nesse site. O nosso link lá no tecnohour.com.br, vocês encontram o link. E ele passa mesmo por toda a vida do Jobs, tudo que ele fez, cronologicamente, e como está na forma de um infográfico, ele é uma leitura bem rápida, chegando desde do nascimento em 1955 até a morte, então, em 2011. Com todos os lançamentos que ele fez, todas as ideias do porquê ele saiu, porquê ele não saiu. E lembrando que no final desse mês, creio que é na semana que vem que tá programado, vai sair então a bibliografia oficial do Steve Jobs. Então essa daqui é uma que eu já fiz a compra antecipada, né? Já fiz a pré-compra lá pelo Kindle. E eu recomendo então, para quem quer aprender um pouco mais com o Steve Jobs a partir de agora, vale a pena dar uma olhadinha então depois na bibliografia oficial dele. Outra morte que também eu diria que não teve tanta repercussão quanto a do Steve Jobs, mas que foi uma pessoa talvez tão importante quanto, foi justamente o Dennis Ritchie, né, que foi o pai do Unix, que desenvolveu o Unix, a linguagem C. E ele foi, na realidade, um dos motivos de eu ter entrado no Bell Labs, logo que eu saí na faculdade, que eu tive uma proposta de trabalho na Lucent Technologies na época, e quando eu fui estudar a empresa, foi justamente, não só ele, mas todas as lendas, né, que circulam ali pelo Bell Labs, que me fez então optar por deixar o meu programa de mestrado na época que eu tinha começado e entrar de cabeça na Lucent e na área de telecomunicações trabalhando no Bell Labs. Foi realmente Foi não, né? Na realidade eu continuo fazendo parte do que, digamos assim, do neto do Bell Labs, uma vez que a Lucent já teve várias separações aí no meio do caminho. Hoje eu participo do Avaya Labs dentro da Avaya, mas que justamente isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Quando a gente consegue trabalhar e conhecer esse pessoal, que são as lendas aí da computação, a gente começa a ter uma visão muito mais ampla e realmente, com certeza, a perda do Dennis Ritchie talvez tenha sido uma perda tão grande quanto a do Jobs. Mais informações, então, vocês conseguem também ver no site lá do Tecnohour. E a gente tem daí as notícias. Eu separei aqui um link do UOL, que é justamente uma sequência de fotos aqui explicativas de como é que funciona o iOS 5 e tudo mais. Mas isso daqui eu não vou, na realidade, me aprofundar na notícia em si, uma vez que 90% do programa de hoje vai ser justamente a demonstração das características do iOS 5 e do iCloud. Mas para quem quiser dar uma lidinha rápida,
pode dar uma olhada nesse link que parece que demonstra aqui boa parte das funcionalidades. Como fatos rápidos, o que a gente tem? Essa é uma promoção que apareceu no 9 to 5 Mac, que eu recomendo para quem tem dispositivos iOS, que é o seguinte: o Box.net, ele é um website e ele já desenvolve, ele já existe há um bom tempo. E o que ele fez agora, ele criou uma promoção que ainda é válida agora, então esse meu agora, né, o dia de hoje eu falei para vocês, é 18 de outubro, deve valer até o final do mês, pelo menos, e metade mais ou menos de novembro, então provavelmente, a menos que você pegue esse podcast para assistir depois do Natal, você ainda deve conseguir pegar essa promoção. E a promoção consiste no seguinte: eles são um serviço parecido com o Dropbox, eles não são tão populares quanto o Dropbox, porque não tem muitas aplicações que usem para fazer armazenamento, mas de qualquer forma vale a pena. O que eles estão oferecendo é justamente para vocês entrarem lá, baixarem a aplicação de iOS, e com isso vocês automaticamente vão ganhar 50 GB de espaço de armazenamento livre na internet. Isso eu acho que, se você não tiver uma conta, só pelo fato de ser 50 GB livre pelo resto da vida, já é uma coisa que vale a pena. Mesmo que você não use, vale a pena você fazer. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha nessa propaganda aqui, ou então simplesmente procure lá no iTunes a aplicação do Box.net. Ele é uma aplicação gratuita, e com isso vocês acabam ganhando aí 50 GB de armazenamento na rede de graça. Então, por isso que eu deixei essa notícia aí. E o lançamento do Nexus Prime, ele foi adiado na semana passada. A Samsung Bom, primeiro que a gente não sabe se é realmente o lançamento do Nexus Prime, né? Mas os rumores dizem aí que a Samsung e a Google, eles iriam fazer um lançamento estrondoso nessa semana passada. Seria aí o lançamento que todo mundo estava antecipando o Ice Cream Sandwich, né, que seria a nova versão do Android. E também os rumores dizem que seria o lançamento do Nexus Prime, que seria aí o novo, digamos assim, seria o mais novo lançamento de celular da Google, né, projetado com o Ice Cream Sandwich, e seria o modelo aí para todos os demais fabricantes de Android. Isso deveria ter acontecido na semana passada, mas não aconteceu, e o motivo foi justamente porque eles disseram que eles queriam, em respeito à morte do Steve Jobs, eles não queriam então começar essa briga, entre aspas, na semana passada. Então eles acabaram atrasando aí por uma semana, e eles devem fazer um lançamento essa semana. Eu até tinha pensado em esperar para fazer o podcast depois desse lançamento, mas eu sei que não ia adiantar muito, porque esse lançamento ele deve acontecer provavelmente hoje de madrugada, então amanhã a gente já vai começar a ter bastante notícias sobre ele, mas a verdade é que mesmo que se eu esperasse, eu acabaria não cobrindo como eu deveria, uma vez que hoje o programa vai praticamente ser totalmente voltado lá para o iOS e iCloud, porque senão a gente não vai ter tempo de cobrir as duas coisas ao mesmo tempo. Então, de qualquer forma, fica aí a notícia. Essa semana, já provavelmente quando vocês assistirem esse podcast, já vai ter sido feito o lançamento. Então vocês já fiquem de olho aí, seja no nossa conta no Twitter, no TechnoHour Links, a gente provavelmente vai estar passando vários links aí para o pessoal que tiver interesse em conhecer mais sobre o Ice Cream Sandwich e provavelmente o Nexus Prime, aí quando for lançado aí mais tarde pela Google e pela Samsung. E agora a gente cai então nas demonstrações. Eu tenho aqui uma coleção de links sobre o iOS 5 e sobre o iCloud, de várias fontes aqui que eu geralmente uso. Infelizmente todas elas estão em inglês, mas eu nem vou comentar muito sobre elas, uma vez que a gente já vai cair direto nas demonstrações. Então, indo direto ao assunto, vamos trazer a tela do iPad aqui para a gente e a gente já começa as demonstrações. Ok, bom, a primeira mudança que vocês veriam na instalação do iOS 5, eu vou acabar que eu não vou poder mostrar para vocês, uma vez que ele já está instalado no meu aparelho. Então seria justamente o fato de que assim que você trazer o iOS 5 para funcionar, ou seja, assim que você terminar a instalação, ele vai apresentar algumas telas para você, e nessas telas ele vai fazer algumas perguntas, do tipo, se você quer que o seu GPS esteja habilitado, se você quer qual é a conta que você quer usar para o iCloud. Então tudo isso daí você vai entrar, na realidade ele vai fazer umas 3 ou 4 perguntinhas ali para você, se você estiver fazendo um update. E se você fizer uma restauração
do zero, aí ele vai fazer mais várias outras perguntinhas, como é o caso lá de rede, que vai se conectar e tudo mais. Mas, assim, é um processo de instalação bem simples, então isso daí não é muito complicado, não. Então, eu vou começar, então, mostrando algumas das mudanças. Então, eu havia feito uma lista lá no Tecno-Hour, né, no nosso post, e eu vou seguir aquela sequenciazinha, justamente para vocês verem a coisa funcionando. Bom, o primeiro item que vocês têm lá é o do Split Keyboard. Então, o Split Keyboard, muito fácil de mostrar e de usar. Para a gente ver o Split Keyboard funcionando, a primeira coisa que a gente precisa é do teclado. Então, o teclado que vocês estão acostumados a ver é esse tradicional, que ele tem lá todas as teclas mostrando para vocês como se fosse um QWERTY, né, que seria o teclado tradicional que a gente tem. Para a gente poder fazer o Split Keyboard, nada mais precisa do que teclar com os 2 dedos e puxar. Ou seja, se a gente afastar esse movimento aqui, é o movimento que a gente precisa fazer para que o teclado se separe. E a partir dali a gente usa. Então, para que foi feito isso? Foi justamente para facilitar que alguém digite quando ele está segurando o iPad com as 2 mãos. Então fica fácil para você conseguir escrever o que você quiser aqui. E para você voltar no formato tradicional, é o mesmo movimento, só que ao contrário. Ou seja, você simplesmente junta os 2 dedos. Airport App. Essa daqui é uma ferramenta que ela é bastante útil, principalmente para quem, como é o meu caso, já fez a migração completa para todo o ambiente Apple. Para que ele serve? Se você não tem roteadores Apple, para você não serve para nada. Então não adianta nem você baixar essa aplicação. Essas aplicações elas ficaram disponíveis na App Store, elas não vêm diretamente com iOS 5. Mas elas ficaram disponíveis, então se você tiver interesse, basta que você entre na App Store e faça o download. Bom, como vocês podem ver, a aplicação do Airport nada mais é do que uma versão móvel da ferramenta Airport que a gente tem dentro do próprio Mac. Então, provavelmente, se você está usando um Mac aí, você já tem acesso às ferramentas, você talvez só não saiba pelo fato de não estar usando o roteador da Apple. Como é que funciona? Os roteadores da Apple, todos eles disponibilizam serviços. Então essa é a forma de configuração. Você não usa uma página... O normal para um roteador é você usar uma página de internet, né? Que você tem o endereço do roteador, você entra no sitezinho do roteador e ali você configura tudo. No caso da Apple é um pouco diferente. Eles usam o serviço Bonjour, né? Que seria o de descobrimento automático que você tem na rede. E com isso você não precisa entrar num website. Ele simplesmente tem essa aplicação e ela busca todos os roteadores que você tem na sua rede. E ali ela faz, então, ela mostra para você e você só escolhe e configura do jeito que você quer configurar. Aqui o Airport ele faz exatamente a mesma coisa, só que dentro do seu iPhone ou do iPad. Então o que ele está mostrando aqui para mim? Que eu tenho a internet, ele já me mostra aqui como é que está o estado da conexão, me mostra o endereço IP ali do roteador, que eu estou conectado, quais são meus servidores de DNS. Depois ele já tem essa estrutura de árvore, justamente porque ele mostra qual é o meu roteador principal, que seria o meu acesso à internet. No meu caso aqui é o Jabba, né? Ou seja, uma homenagem aqui ao pessoal do Star Wars. Ele me dá o meu endereço IP, me dá a versão que eu estou rodando, me diz qual é a rede que está sendo gerada, o rede Skywalker, quantos clientes de rede sem fio eu tenho. Se eu quiser aqui editar as configurações, eu posso. Então, tem várias funcionalidades aqui interessantes. Eu posso fazer o reiniciar. Realmente, esse é o conceito que a Apple teve de falar, não, vamos cortar a conexão com o PC. Ou seja, essa foi outra funcionalidade do iOS 5. Ou seja, a ideia é que se eu simplesmente comprar o iOS por minha conta e não tiver um Mac, não tiver um PC, não tiver nenhum sistema operacional além desse meu iPhone e meu iPad, eu vou conseguir fazer ele funcionar. Então, para isso, justamente eles dizem o seguinte, bom, uma das ferramentas que a gente tem que prover para que isso funcione direito é justamente o Airport. Por quê? Porque geralmente você vai ter uma rede na sua casa. Mesmo que você não tenha computadores, você tem que ter acesso à internet. E então, essa é a forma que eles acharam para não. Bom, então eu tenho que, no mínimo, ter uma redezinha para eu poder, então, conectar o meu iPhone e meu iPad na minha rede. E a rede, o único problema é aquela história. Esse daqui vale para quem já é um usuário Apple. Ou seja, no meu caso aqui, vocês podem ver que eu tenho um roteador, tenho 2 Time Capsule e ainda tenho um Network Express que está fazendo ampliação da rede para minha Apple TV. Então,
Se você tem, se você trabalha com o ambiente Apple, essa é uma ferramenta obrigatória para você. Bom, na sequência, outra aplicação que foi lançada junto com o iOS 5, que é bastante interessante, é a aplicação Amigos, que seria encontrar os meus amigos, né? Essa daqui é uma aplicação que ela vem na... Eu chamaria de uma evolução do Find My iPhone, né? Porque a Find My iPhone continua existindo, que seria para você conseguir encontrar onde o seu aparelho está, com a diferença de que aqui você consegue daí buscar os seus amigos, que é o que o próprio nome da aplicação já diz. Então, o que eu já percebi baseado nos reviews, eles mostram bem que na realidade, esse amigos está mais para família do que para amigos, né? Porque o que acontece? Se você usar o cadastro tradicional, ou seja, simplesmente cadastrar um amigo aqui, ele vai enviar um pedido, né, via web para esse seu amigo, e se o seu amigo aceitar esse monitoramento remoto, automaticamente você fica disponível para o resto da vida. Então, tanto você quanto seu amigo, vocês dois vão poder pegar e se monitorar todos os lugares onde você estiver, funcionando para o resto da vida. Então, isso diz que, para mim, não parece ser uma coisa muito boa, para falar a verdade. Eu não faria isso com um amigo, isso daqui. Então, eu coloquei justamente os iPhones que eu tenho aqui em casa. Então, aqui, pelo menos, entre a gente, todo mundo agora consegue encontrar todo mundo. Ao clicar no link ali referente ao meu amigo, ele vai, então, tentar buscar a localização. Assumindo que ele vai encontrar essa localização, ou seja, que o telefone não está fora de área ou não está sem algum tipo de acesso à internet, ele deve trazer para mim as informações que eu estou procurando. Então, ele vai me mostrar a localização atual de todos os aparelhos onde a gente está meio que cross-configurado, né? Então, esse seria o funcionamento padrão dele, né? Agora, aqui na área do temporário, e esse aqui é onde eu acho que realmente a maioria das pessoas vão usar, que seria o caso de, eu estou indo numa festa, eu não sei onde é, e tem algum amigo meu que está lá na festa já, então eu posso pedir para ele me ajudar temporariamente a me passar a localização dele, e daí com isso eu consigo chegar até aquela festa. Então aqui é onde funciona o que eu diria que a maior parte das pessoas usaria, que seria justamente convidar alguém. Ele vai me mostrar aqui para quem eu quero mandar esse convite. E aqui eu entraria então com os dados de uma pessoa, de algum amigo meu mesmo, sei lá, algum e-mail que eu tenho aqui de alguém que eu sei que tem iPhone. E como é que qual vai ser a grande diferença aqui nesse caso? Vai ser o seguinte, que aqui eu tenho essa possibilidade aqui de dizer quando é que termina esse monitoramento. Ou seja, eu quero falar assim, bom, eu quero ser seu amigo, digamos assim, entre aspas, eu quero saber onde você está, mas eu quero saber onde você vai estar até as 10 horas da noite de hoje, que seria o horário da festa, por exemplo. E aí, se essa pessoa aceitar, ela vai dizer que sim, tudo bem, sem problemas, e a partir desse momento começa a aparecer a localização dela para mim, e quando chegar 10 horas da noite, essa localização expira, e aí eu não consigo mais saber o que está acontecendo. Então eu diria que a forma tradicional vai acabar servindo mais para famílias, né? Porque eu mesmo antes tinha que criar uma mesma conta com todos os aparelhos para que eu pudesse daí monitorar o que estava acontecendo via MobileMe. Mas agora não, cada um pode ter a sua, eu consigo cadastrar a família toda aqui dentro dessa aplicação de amigos e ver o que está acontecendo. E se eu quiser alguém específico, que digamos assim, é um amigo, mas eu não quero ficar sabendo da vida dele ou de onde ele vai para todo lado a todo momento, a gente pode usar esse recurso, então, que seria um monitoramento temporário. Seria, olha, eu quero saber a partir de agora até tal hora se eu vou conseguir ver onde você está passando, mas depois desse horário eu não vejo mais. Ok, a central de notificações. Esse daqui é o que o pessoal do Android vai ficar jogando na cara de todo mundo que tem iPhone, né? Que vai dizer que foi uma cópia do Android e tudo mais, mas para mim não interessa de onde veio, para mim interessa que é uma coisa interessante e funciona direitinho. Como é que funciona essa notificação, então? A central de notificações, você vai acessar fazendo o swipe, né, do seu dedo na vertical, saindo ali da parte de cima da tela para baixo. Então você puxa, e quando você puxa, aparecem as notificações. Então, nada mais são aqui do que as próprias notificações que a gente já tinha, né? Só que antes era aquela janelinha irritante que bloqueava tudo que você estava fazendo. E com isso daí acabava atrapalhando todo o seu sistema, né? Ou seja, às vezes você estava jogando alguma coisa ou você estava fazendo alguma reunião com alguém, aparecia aquela janelinha e você era obrigado a clicar em alguma coisa ali, mesmo que às vezes você estivesse longe,
para poder sumir com aquilo, para você poder continuar fazendo o que você estava fazendo. Então aqui a coisa muda um pouquinho. Então como é que funciona? Ele mostra aqui para você todas as notificações de todas as aplicações. Então você vai ver aqui, no caso eu tenho algumas de calendário, algumas reuniões. Eu tenho uma palestra hoje que eu vou dar na Univap, então mais tarde eu vou estar lá na Univap. E uma coisa que é bem legal também é o fato de que se eu simplesmente clicar em qualquer uma dessas notificações aqui, ela me leva então direto à aplicação para eu poder ver o que está acontecendo. Então isso é uma coisa bem legal que apareceu então agora no iOS 5. Bom, eu vou criar esse compromisso de teste para meio-dia e 25, e aí vocês vão ver quando der agora daqui a 1 ou 2 minutos, que daí eu vou cortar isso na edição, vocês vão ver essa notificação aparecendo. Então eu vou abrir aqui o Flipboard, por exemplo, e esperar essa notificação aparecer. Ok, perfeito. Vocês podem ver que já apareceu aqui a notificação. Então essa foi a primeira diferença que a gente teve na realidade com relação ao Notification Center. Por quê? Porque não foi uma notificação intrusiva. Vocês viram que ela apareceu e na sequência ela sumiu. Se eu quiser então acessar, eu poderia ter escolhido a partir dali mesmo já ir para a aplicação, ou eu posso daí puxar novamente, como eu fiz agora, o Notification Center, clicar no teste e ele me leva lá para o calendário. Isso é para dar uma ideia para vocês do Notification Center. Se a gente for dar uma olhadinha no iPhone, ele funciona praticamente do mesmo jeito, mas tem algumas coisinhas a mais que eu vou mostrar ali para vocês. Então, vocês podem ver que aqui as notificações, elas são todas muito parecidas, né? A parte de baixo ali, a listinha é muito parecida com a que vocês viram no iPad, e a diferença é que você tem então a parte também que seria um princípio de um widget, né? Então, ele tem na realidade 2 widgets. Ele tem esse widgetzinho de previsão do tempo, né? Que você tem aqui a previsão do tempo para vários dias. E se você puxar... Opa! E se você puxar para cima, você vai ver que no iPhone você também acha cotação de bolsa de valores. Então essas são 2 funcionalidades que tem no Notification Center do iPhone, mas não tem no do iPad. Mas fora isso, os dois são praticamente iguais. A próxima funcionalidade seria a de câmera. Câmera, o que a gente teve de novo? Vamos lá. Então a gente tem aí algumas novidades, né? Vocês podem ver que aqui eu estou com a câmera do iPad, então ele está basicamente focando a minha mesa. Então o que a gente tem de novo aqui seria o seguinte, tem as opções aí para você habilitar a grade. A grade vocês provavelmente conseguem ver uma linha bem fininha, né? Que seria justamente para você ter as funcionalidades aí de achar os terços da tela. Porque para quem não sabe, se você conseguir colocar o seu assunto da fotografia sempre em um desses pontos de intersecção desses terços, a foto sempre fica melhor. Então para isso é que eles colocaram. Aqui no iPad vocês podem ver que ele tem somente a grade, mas no iPhone vocês teriam também a opção de habilitar o HDR, que eles chamam, né? Que seria justamente aquela opção de ter o contraste maior na tela. Que também não é nada novo, porque já existia na versão 4. A diferença é que agora, como eles estão colocando mais opções, eles estão criando uma listazinha ali de opções para você habilitar e desabilitar. Se você fazer o swipe, né? Ou seja, passar o dedo na horizontal, você consegue ter acesso também à sua biblioteca. Então seriam as bibliotecas de fotos ali que você tem. Então, isso é uma coisa também nova, seria uma forma de acesso rápido à sua biblioteca de fotos. O que normalmente você teria que fazer pelo botãozinho que você até tem aqui na parte de baixo, né, que fecha a câmera e traz daí toda a sua biblioteca. Mas eu particularmente gostei de usar esse esqueminha de swipe. Ele ficou bem mais rápido. Uma outra funcionalidade de câmera, que daí não tem no iPad, mas aparece no iPhone, é justamente a facilidade para você acessar a ferramenta de fotos. Porque geralmente as pessoas têm o código de acesso bloqueado, né? Então você teria que digitar senha e tudo mais para você acessar sua câmera. Isso daí sempre foi um problema. Justamente porque às vezes está acontecendo alguma coisa na hora e você quer tirar uma foto e não consegue. Então o que eles fizeram para habilitar foi justamente na própria tela
na tela de lock, eles colocaram ali o íconezinho da foto, que vocês podem ver. E aquilo ali nada mais é do que uma forma de dar acesso rápido para você à sua câmera. Então o que você precisa fazer para ele funcionar? Você tem que vir aqui e apertar 2 vezes. Aí automaticamente aparece aquele botãozinho, você clica no botãozinho e a câmera já está funcionando. Então, essa talvez, na minha opinião, seja a maior funcionalidade que foi criada na câmera para o iOS 5. E obviamente tem o iCloud, mas isso daqui a gente vai falar mais para o finalzinho. Bom, iMessage. Essa é uma daquelas aplicações que a Apple cria e você acaba nem percebendo até que você use, né? Então, como é que funciona? A aplicação de Message, ela já existia no iPhone desde sempre. A diferença é que elas enviavam mensagens via SMS. Então, se você fosse usar, simplesmente você receberia os SMS que vêm da sua operadora e manda suas mensagens todas via SMS, sem problema. O que muda agora foi o seguinte, foi integrado nessa versão do iOS 5 essa aplicaçãozinha chamada iMessage, que na realidade é a mesma aplicação de Message, a diferença é que agora ela está um pouquinho mais esperta. Então o que ela faz? Ela vai fazer o seguinte, o uso continua praticamente igual, vocês estão vendo aqui que no meu iPad, a primeira coisa que ela perguntou agora foi qual é o seu login que você está usando para ativar o seu iMessage. Então, essa daqui já é a sua conta iCloud. Ou seja, assumindo que você já entrou lá quando você instalou o sistema com uma contazinha do iCloud, já é a que vai aparecer para você. Esse daqui não tem custo nenhum para você usar, ou seja, é a sua conta iCloud gratuita. Então tudo que eu precisaria fazer aqui é dar um iniciar sessão. No caso do iPad, ele não manda SMS, então ele usaria única e exclusivamente a iCloud. Já no caso do iPhone, é que a coisa fica um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele mostra aqui para mim todas as minhas mensagens, certo? Que eu sempre enviei do jeito tradicional. Isso daqui estava tudo indo até via SMS até um tempo atrás. E a diferença agora vai ser o seguinte, no iPhone ele vai escolher. Então o que vai acontecer? Sempre que você for mandar uma mensagem pelo seu iPhone, ele vai primeiro perguntar para o servidor da Apple e vai perguntar, olha, o destinatário dessa mensagem, ele é um usuário de iPhone, é um usuário de iOS, ou ele é um usuário tradicional, né, de telefonia celular normal. Se essa pessoa estiver usando o iMessage, se ela estiver usando o iOS, a grande diferença vai ser essa. Ele vai usar a sua rede de dados e vai enviar para o servidor da Apple, e a própria Apple é que vai fazer o roteamento dessa mensagem até chegar no celular dele. Isso daí vai tudo via dados. Então, a parte boa é que você não vai mais precisar gastar dinheiro com SMS. Ou seja, digamos assim, o custo para você mandar essa mensagem via dados é muito inferior do que o custo que você enviaria por SMS. Então isso vai economizar o seu plano aí de SMS. O que você precisa fazer para isso funcionar? A única coisa que você precisa ter é ter uma conta iCloud. Uma vez que você tem essa conta, o resto a aplicação faz tudo sozinha para você. Passando para o próximo, a gente já comentou isso, né? Ou seja, não precisa mais de PC para fazer ativação. Ou seja, a partir do momento que você comprou um equipamento com iOS 5, você já consegue ativar, desde que você tenha acesso à rede, né, obviamente. Por exemplo, se for um iPhone, ele talvez use a sua própria rede 3G para fazer isso, se você tiver com ela habilitada, ou se você entrar numa rede Wi-Fi, também vai fazer ativação. Então você não precisa mais ter um PC para você ativar o aparelho. A integração nativa do Twitter. Vamos lá. Para você fazer essa integração funcionar, você pode ver que aqui na lista de ajustes, você já tem o ícone do Twitter. E ali você cria quantas contas você quiser. Então, no meu caso, eu tenho já as 2 criadas. Tenho a Luciano Fagundes e a TechnoHour Links. E a grande diferença agora é o seguinte, que em todas as aplicações agora elas conseguem compartilhar esses dados da sua conta e permitir que você envie Twitter para a sua feed. Então, por exemplo, uma das utilizações mais comuns que eu uso, pelo menos aqui do Twitter, seria justamente pegar, por exemplo, uma página qualquer, que eu estava pesquisando aqui coisas sobre Apple TV, e o Safari tem o recurso de compartilhar. Então eu posso vir aqui no compartilhar, ele vai me dizer, eu quero adicionar favoritos, adicionar lista de leitura, que também é uma feature nova do iOS, mas ele me dá a opção aqui embaixo de tweetar. Então quando eu clicar no tweetar, ele me abre já uma janelinha, me passando já me diz que ele está com o link associado, né? Ou seja, já tem o desenho aqui da página aqui do lado da direita. Eu posso escrever uma mensagem qualquer.
teste iOS 5 e eu vou enviar isso daí pelo Tecno Links. Então, dou um enviar agora e pronto, resolvido. Então, essa integração nativa ficou realmente muito mais fácil. Facilitou a vida tanto para quem usa o Twitter, né, que seria um usuário comum, quanto para o desenvolvedor, porque agora ele virou mais ou menos parecido com o esquema de enviar mensagens via e-mail. Então ficou bem mais fácil de usar o Twitter. AirPlay. Então, essa é uma funcionalidade que para mim é uma das funcionalidades matadoras dessa versão. Bom, para eu mostrar o AirPlay então para vocês, eu vou fazer uma gravaçãozinha externa. Então, deem uma olhadinha agora, porque agora a gente vai lá para minha sala. Como eu falei para vocês, eu mudei agora tudo, né? Vou tentar até fazer o podcast via iPhone agora para esse pedaço. Então, o que eu queria mostrar para vocês vai ser justamente a integração do AirPlay funcionando com a Apple TV. Para quem nunca viu, vou mostrar para vocês o que é a Apple TV. A Apple TV nada mais é do que essa caixinha aqui. Então, isso daqui que está conectado num cabo HDMI com o meu monitor, com a minha TV. E o que você consegue com a Apple TV, então, é ter acesso a basicamente tudo que vocês estão acostumados a ver no iTunes. Ela vem e fica disponível aqui para vocês. Vocês já devem saber que a Apple TV ela não está disponível no Brasil. Então, digamos assim, a gente tem que recorrer a algumas mutretas aqui para conseguir trazer a Apple TV para cá. Então, seja pedindo para algum amigo que traz quando vem do exterior, ou seja comprando via sistemas tipo Skybox, alguma coisa assim, você consegue a Apple TV. Então, a Apple TV, o conteúdo dela aqui para o Brasil não é dos melhores. Justamente porque, como a Apple não tem ainda o esquema de venda de músicas e vídeos aqui no Brasil, a opção que você tem para trabalhar aqui seria justamente fazendo através dos gift cards. Da mesma forma que você consegue trabalhar lá comprando as apps nos Estados Unidos, né, os jogos e tudo mais lá nos Estados Unidos via gift card, aquele mesmo gift card associado à sua conta, você também consegue usar aqui na Apple TV. Então você pode simplesmente pegar, colocar seu gift card lá pelo iTunes e comprar filmes e tudo mais. Obviamente, fazendo isso, você está acessando a loja dos Estados Unidos. Então você não vai ter, por exemplo, títulos dublados nem legendados. Então isso daí vai funcionar melhor para quem não tem problema de entender e falar e escutar em inglês. Agora, particularmente, voltando então ao assunto do AirPlay, como é que isso daqui vai funcionar? Funciona da seguinte forma. O AirPlay nada mais é do que você conseguir pegar o seu iPad e jogar imagens lá para a Apple TV. Isso daí já existia na versão 4.0, já, desde as versões anteriores do iOS, mas a grande diferença é que ele estava restrito a você enviar a parte de vídeo, exclusivamente. Então, se eu entrar no YouTube, por exemplo, eu posso escolher algum dos conteúdos aqui, sei lá, o que não falta é filme de gato aqui para o YouTube, e aí ele começa a tocar normalmente. Está funcionando aqui no meu iPad. A mágica mesmo ela acontece quando? Quando aparece esse íconezinho aqui na lateral, que você deve conseguir ver aqui. Você está vendo que apareceram esse íconezinho aqui? Esse daqui é o que indica que dentro da minha rede tem algum dispositivo que está disponível para AirPlay. Então basta que eu venha aqui e eu posso escolher. Eu tenho lá uma Apple TV no meu quarto, uma Apple TV na sala de estar, tenho o meu iMac. E se eu quiser enviar somente o som, eu tenho o R2D2, que é um sisteminha de som que eu tenho ali atrás. Então o que eu posso fazer? Eu escolho o que eu quero enviar para a sala de estar. Quando eu escolho, você vê que ele para o vídeo aqui e começa a tocar lá. Eu não sei se vocês conseguem ou não escutar o som, mas basicamente foi enviado vídeo e áudio. Então, tudo que está... O meu iPad acaba virando um controle, né? Porque eu tenho aqui os controles ainda de play, pause e tudo mais. Mas a apresentação mesmo está lá na Apple TV. Então, dando um pause. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês não seria novo. O que é novo a partir de agora, né, que apareceu com o iOS 5, seria a possibilidade de, no iPad 2, você puder fazer o mirror da tela. Ou seja, aqui onde eu tenho a minha barra de multitarefas, né, então deixa eu voltar lá. Então, sair daquela aplicação, minha Apple TV
voltou a ser uma Apple TV normal. Então, saiu lá, estou com a minha Apple TV. Agora, se eu quiser fazer o mirror, né, que seria o espelhamento da tela, eu puxo aqui a minha barra de multitarefa, trago aqui os controles aqui que seria o controle de play, pause e tudo mais que eu tenho, com a diferença de que agora eu posso escolher também o espelhamento de tela. Então eu escolho a Apple TV da sala de estar, que é essa daqui que vocês estão olhando, e mando fazer o espelhamento. Fazendo isso, automaticamente tudo que eu tenho aqui na minha tela também está aparecendo lá na televisão. Então, isso daqui serve para quê? Jogos, por exemplo. Se eu quiser um jogo que já está pronto para funcionar desse jeito, é o Real Racing 2 HD. Então vocês podem ver que o jogo em si está aparecendo lá naquela tela e aqui eu tenho os controles. Então eu vou escolher o Quick Race, escolho a pista que eu quero rodar. Então o meu iPad vira o controlador, usando o acelerômetro, e o jogo está correndo lá na tela. Então, essa é uma das aplicações. Se eu quiser, as outras aplicações, embora elas ainda não estejam preparadas para fazer esse mecanismo de controlador e jogo, você também pode continuar jogando, a diferença é que você consegue ver ali na tela grande. Então, por exemplo, se eu pegar um jogo de golfe do Tiger Woods, vocês podem ver que o que eu estou vendo no meu iPad também está aparecendo lá. Então, seria uma forma de você jogar com os amigos, digamos assim, né? Ou seja, todo mundo podendo ver o que você está fazendo. Então, aí. Agora, isso daqui ganha todo um novo sentido quando você coloca aqui uma aplicação do tipo Netflix, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, para o Netflix, como vocês sabem, ele não funciona ainda no Brasil, essa aplicação para iOS. Então, eu tive que fazer uma pequena gambiarra aqui para fazer funcionar. O que eu faço é, eu me cadastrei num servidor de VPN lá dos Estados Unidos. Então, eu conecto a minha VPN, que vai me dar, então, o endereço IP lá nos Estados Unidos. E, a partir dali, a minha aplicação do Netflix, magicamente, começa a funcionar. Então aqui eu ganho não só em conteúdo, mas também na possibilidade de trabalhar com a televisão. Vocês podem ver que eu tenho uma tela lá e aqui é o meu controle. Então se eu quiser assistir, por exemplo, um capítulo do Third Rock, um dos que eu gosto de assistir, basta vir aqui, reproduzir. E eu consigo assistir. Se eu quiser legenda, é o que eu falei, a gente não tem legenda aqui ainda em português. Por quê? Porque não existe ainda, essa aplicação não funciona ainda aqui no Brasil. Mas eu posso usar de Closed Caption em inglês se eu quiser. Então eu começo a ter legendas em inglês lá na tela. Então isso é que dá toda uma nova utilidade para esse mecanismo. Quando a gente fala do ecossistema da Apple, a gente está justamente falando disso. Não seria simplesmente comprar um iPhone ou comprar um iPad e trabalhar com eles de forma isolada. Mas é todo esse ecossistema que funciona, onde eu tenho as minhas aplicações, tenho o Apple TV, então eu consigo assistir as coisas na televisão, assisto coisas aqui no meu iPad, jogos, faço interativo. Então, essa é a funcionalidade de AirPlay que eu queria mostrar para vocês. Ou seja, não é simplesmente jogar o vídeo para a tela, mas é que você consegue então fazer toda a interação do seu iPad com a Apple TV. Então é essa. Então agora pode continuar o podcast daí. Bom, para eu falar de iCloud para vocês, eu resolvi trazer essa ilustração aqui, que foi uma ilustração usada justamente no Keynote da Apple. Porque qual é a grande diferença do iCloud para as demais tecnologias que a gente tem aí de sincronização, que é o caso do Dropbox e, sei lá, mesmo o Google também tem os serviços de sincronizações do Google, do Android e tudo mais. Mas a grande diferença é a seguinte, se você olhar todos os outros mecanismos de sincronização, ou pelo menos todos os outros que eu conheci até agora, todos eles estão baseados na ideia de que eles criam para você um reino mágico, uma ilhazinha dentro da internet, onde você consegue ir e deixar todas as suas coisas lá. E aí,
eles assumem que você tem um tablet, tem um iPhone, tem um Mac, um PC, o que quer que seja, um Chromium Book ou alguma coisa assim, que você vai ter acesso então à internet e vai conseguir ir até aquela ilhazinha e buscar toda essa informação que você deixou lá, guardada. Então, todos eles meio que estão baseados nessa premissa. Ou seja, eles criam uma ilhazinha para você, você deixa lá e quando você precisar, você vai lá e busca. O iCloud, ele é o oposto disso. Na realidade, ele vê as coisas de uma forma bem diferente. Como tudo que a Apple faz, ela tenta ao máximo esconder essa complexidade do usuário. Ou seja, a Apple não quer que você tenha que ir buscar seu arquivo em algum lugar. O que ela quer fazer é que aquele arquivo tem que estar disponível para você aonde você estiver. Independente se você está com internet ou não está com internet. E como é que ela fez isso? Então, o iCloud ela fez da seguinte forma. Vocês podem ver aqui que ele supõe o seguinte: todo mundo vai ter acesso ao iCloud, ou seja, continua precisando de internet. Mas a diferença o iCloud nada mais é do que um serviço de sincronia. Ou seja, eu vou fazer sincronismo entre todos os meus aparelhos. E como é que ele faz? Por que isso é melhor ou é pior do que os outros? Eu considero ele melhor do que os outros no sentido quando eu olho pelo visor de um usuário comum. Ou seja, uma pessoa que não quer se preocupar em criar uma conta em um servidor externo, não quer se preocupar em ficar jogando arquivo para lá e não quer ficar se preocupando com mais esse gerenciamento na vida. Que eu diria que é o público da Apple, que é 90% das pessoas que compram produtos Apple. Para esse pessoal, o iCloud é uma maravilha. Por quê? Porque ele realmente traz meio que alma para o aparelho. Porque, digamos assim, a única coisa que o cara precisou fazer foi cadastrar a conta dele do iCloud e o resto tudo acontece sozinho. Essa é a mágica que o Steve Jobs gosta tanto de falar. Então, como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar assim. Se você tirar foto em um aparelho, ele aparece nos outros. Se você editar um arquivo em um aparelho, ele aparece nos outros. Se você precisar fazer backup e restaurar, ele está gravado em algum lugar. E você sabe que você tem sempre acesso. Ou seja, ele acabou com essa história de eu tenho que criar um arquivo, criar um diretório, criar esse tipo de coisa. Isso daí não existe. Isso daí está tudo abstraído e tudo escondido do usuário. Quem é que toma conta disso? As aplicações. Então, a aplicação da câmera tem uma contazinha lá no iCloud e quando um arquivo novo é tirado, quando uma foto nova é tirada, ao criar esse arquivo, automaticamente o sistema operacional avisa a cloud e automaticamente replica isso em todos os demais aparelhos que estão conectados à mesma conta de iCloud. Essa é a jogada. Então, a grande diferença da Apple e dos demais é essa. Ou seja, a Apple não quer que o usuário se preocupe em criar arquivo, guardar arquivo, fazer manutenção de arquivo. O que o usuário tem que se preocupar é em usar os aparelhos. Então, seja tirando foto, seja criando uma apresentação do Keynote, seja fazendo um texto no Pages, basta que eu vá em qualquer um dos meus aparelhos, seja o Mac, seja o iPad, seja o iPhone, eu crio um documento ali. Quando eu crio aquele documento ali, automaticamente ele está replicado em todo lugar. Então, essa é a sacada do iCloud. Então, para mostrar isso daí para vocês funcionando, o recurso que eu mais uso, que eu mais gosto, é justamente o recurso de e-mails. Então, e-mails e anotações. Então, eu vou até fazer o seguinte, eu vou entrar no próprio site do iCloud. Então, o que acontece? Se você não tiver com nenhum dos seus aparelhos na sua mão, se você não tem iPhone, não tem um iPad, quebrou o iPad, sei lá, a única forma que você tem de acesso eu vou entrar numa LAN house e preciso dos meus documentos. Ok, ele está lá. Então, eu venho aqui no iCloud, ou seja, iCloud.com, vou iniciar minha sessão, uso o meu login e senha. Beleza, a partir daqui, todas as minhas ferramentas, todos os arquivos que eu tenho sincronizado com o iCloud, eles estão disponíveis para mim via essa interface web. Então, como é que funciona? Eu posso vir aqui, tem o tipo de ele me mostra para mim todas as aplicações, ou seja, eu tenho como usar o meu Find My iPhone, que também está associado à minha conta iCloud, ou seja, para buscar os meus aparelhos. Tenho o meu calendário, tenho meus contatos, tenho meus e-mails. E tenho os meus arquivos.
Se eu vier aqui no iWork, eu tenho aqui todas as apresentações que eu já desenvolvi aqui para fazer apresentação para o pessoal da Univap, da FATEC, apresentações comerciais que eu fiz, tudo que eu usei disponível aqui para mim. Então bastaria fazer o download e usar. Então se eu clico aqui em uma delas, ela me permite fazer o download, tá vendo? E com isso daí eu consigo usar. Então tem o Keynote, tem o Pages, tem o Numbers. Vocês podem ver que eu faço muito mais apresentação do que planilha e texto, mas está tudo aqui disponível. Se eu quiser dar uma olhada aqui no meu e-mail, eu consigo usar via web. Agora, uma coisa que eu acho extremamente útil, e aí é que entra o iCloud aqui, é o seguinte. Nessa pastinha aqui de Notes, ele tem aqui várias anotações que eu já fiz. Então o que eu vou fazer para vocês é o seguinte. Eu vou trazer a tela do iPad. Vocês podem ver aqui, eu tenho aqui Equipe Babs to Go, tem várias anotações genéricas aqui que eu fiz, que eu não faço a menor ideia do que são, mas são algumas besteirinhas que eu escrevi aqui para eu me lembrar em algum momento. Então se eu trouxer aqui a minha tela do iPad, vocês podem ver que aquelas mesmas anotações que eu tenho lá, também aparecem aqui. E aí o que eu vou fazer? Se eu criar uma nova, vamos lá. Teste Notes iCloud. Ou seja, acabei de criar. Agora eu trago de volta para vocês a tela do meu iCloud na web. E vocês podem ver que a primeira anotação que aparece lá em cima é justamente a que eu acabei de fazer no meu iPad. Certo? Ou seja, esse aqui é o recurso assim, mais óbvio e mais legal que a gente tem no iPad. Ou seja, você escreve essas notas todas em qualquer lugar e eles sempre estão sincronizados em todos os seus aparelhos. Para vocês verem que eu não estou mentindo, eu vou inclusive abrir agora para vocês aqui a mesma coisa aqui no meu iPhone. E aqui, primeira nota, aqui. Teste de iCloud. Ou seja, eu criei um lugar, foi criando e propagando essa criação, esse arquivo foi propagando para todos os lados. E a mesma coisa, se eu quiser editar, vai para todo lado também. Então isso aqui é uma coisa legal. Isso é o iCloud como a Apple vê. Essa é a visão da Apple de iCloud. Ou seja, simplesmente fez em um lugar, está em todos os lugares. E aí cada uma das outras aplicações que você vai ter no seu aparelho, cada uma delas vai se preocupar em tomar conta disso e estar compatível com o iCloud para também propagar as outras mudanças. Então, por exemplo, mais uma coisa interessante para vocês verem. Como eu tenho o iCloud habilitado aqui nessa máquina, vocês podem ver que foi criada essa pastinha chamada PhotoStream. E o que tem nessa My PhotoStream? Tem todas as fotos também que são tiradas com a minha câmera. Então, por exemplo, vou abrir a minha câmera aqui no meu iPhone. Vou tirar uma foto do meu desktop agora. Justamente mostrando para vocês o podcast. A foto está aqui no meu iPhone, certo? Ou seja, ele está habilitado com o iCloud. Então agora eu vou trazer para vocês aqui na tela. Primeiro o meu iPad. Vamos lá. Então eu acabei de habilitar o serviço de iCloud para sequência de fotos dentro do iPad. E aí vocês podem ver que as fotos vão simplesmente aparecendo todas ali. Como tem várias fotos, aqui vai demorar um pouquinho até chegar nessa última que eu acabei de tirar. Mas eu estava dando uma olhadinha e eu vi que lá no PC a foto já apareceu. Então vamos voltar lá enquanto ele está criando essas fotos. Não, na realidade já chegou aqui também. Aqui, ó. A foto que eu acabei de tirar aqui para mostrar para vocês já está aparecendo aqui. Vocês podem ver, já é a que veio via iCloud. Ou seja, eu tirei usando o meu aparelho do iPhone, automaticamente ela foi para a nuvem, ou seja, a internet, e voltou para os meus demais aparelhos. Então vocês podem ver que ela já está aqui no iPad. E se eu voltar aqui no meu PC, vocês podem ver que ela também já está aqui. Aqui, ó, a mesma foto.
Então, essa foi a grande sacada da Apple. Bom, backup. Vamos lá, backup, eu vou voltar para o iPad. Backup eu vou mostrar para vocês aqui. Ele também é bem simples. Eu vou mostrar para vocês voltando aqui no iPad mesmo. Então, tudo que você precisa fazer, se você não quiser mais fazer o seu backup se você não quiser mais fazer o seu backup dentro da sua própria máquina, né, assumindo que você não tem um PC ou alguma coisa assim para fazer o backup, você pode vir aqui no armazenamento e backup, e aqui dentro você pode dizer que você quer fazer, então, habilitar o seu backup no iCloud. Ou seja, você vai pegar e ao invés de você copiar tudo aqui dentro da sua máquina, você copia todos os seus dados para dentro do iCloud. Então isso daí vai facilitar principalmente na hora que você comprar um aparelho novo e precisar restaurar. Agora, tem algumas limitaçõezinhas no iCloud aqui, que eu quero também comentar com vocês. Eu encontrei aqui essa descrição das limitações dele. Tem no próprio site da Apple? Tem. Mas eu encontrei aqui no site do iPod, ipod.about.com. E aqui o que ele lembra pra gente é o seguinte. O que a Apple está dando para vocês é 5 GB de espaço disponível para iCloud. Você pode comprar mais aqui nessa tela. Eu trouxe aqui a tela maior, talvez fique mais fácil de vocês verem. Mas aqui na tela de vocês mesmos, aqui já tem o botãozinho de comprar mais espaço. Então, se você quiser, você pode comprar mais espaço. Pode comprar por $40 por ano mais 20 GB, ou $100 por ano você teria 50 GB. Por isso que eu mostrei para vocês a oferta lá do Box.net, que vai te dar 50 GB gratuito. Na realidade, a oferta do Box.net não vai ter nada a ver com a iCloud, porque você não vai ter como usar aquele espaço para gravar suas coisas, aqui de backup e tudo mais. Mas se for só para dados, acaba valendo a pena. Bom, e aí quais são as limitações que você vai ter que se preocupar? Então você tem lá, primeiro que são 5 GB, ou seja, se você tiver muitos arquivos de dado principalmente, você pode esbarrar relativamente fácil nesse limite. A parte boa é que para esse limite não contam algumas coisas. Por exemplo, o que você tem de aplicações, né, não conta, ou seja, nesse limite de 5 GB não entra. O que você tem de músicas também não entra. E o que você tem de fotos também não entra. Ou seja, você vai mesmo estar usando esses 5 GB para gravar realmente dados, né? Seja dados dos seus contatos, esse tipo de coisa. Então essa é a parte boa. A parte ruim é que, principalmente, como é o meu caso aqui, que tenho vários aparelhos juntos, né? Ou seja, tenho 2 iPhones, 3 iPads, coisas assim, então isso acaba sendo pouco. Por isso mesmo que eu acabei então criando uma conta de iCloud para cada pessoa da casa, ao invés de ter igual eu fazia antes, que era uma conta MobileMe para todo mundo. Então essa é a preocupação que você vai ter que ter aí. Se você tem vários aparelhos, provavelmente esse 5 GB vai ser pouco para você. Mas fica aí para você já ter essa menção. Uma das coisas interessantes que apareceram também com o iOS 5 foi a possibilidade de você fazer o sincronismo via Wi-Fi. Então eu vou trazer o iTunes para a tela aqui, para vocês darem uma olhada. Bom, esse é o meu iTunes do meu servidor principal, ou seja, é aqui que eu guardo todas as informações que eu tenho de filmes, podcasts, vídeos e tudo mais. E o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, aqui na parte de baixo tem uma lista aqui com todos os meus aparelhos. Então eu tenho aqui alguns iPhones, alguns iPads, e a grande vantagem que eu tenho agora é o seguinte, todos eles estão na realidade fazendo sincronismo via Wi-Fi. Ou seja, eu não estou mais com eles conectados via o cabinho aqui na minha máquina. E a grande vantagem que tem nisso é o seguinte, eu posso gerenciar tudo de uma forma centralizada. Ou seja, os meus aplicativos, se eu entrar aqui, eu posso ver os aplicativos de cada um dos aparelhos, todos eles através aqui dessa mesma interface. Eu já podia fazer antes? Já podia fazer antes, mas a diferença eu tinha que ir até lá no meu quarto, pegar o aparelho, vir aqui, plugar, e daí eu conseguia ver quais são os aparelhos que eu tenho aqui funcionando. E aqui eu posso escolher o que eu posso remover ou o que eu posso colocar mais de computador, de jogos e de aplicações. Tudo isso então feito de forma remota. Agora, um detalhe, isso não é automático, ou seja, uma vez que você configurou o seu iOS 5, ele vai continuar precisando da cordinha, né, do cabo. O que você tem que fazer depois é o seguinte, você conecta ele a primeira vez com o cabo, vem até aqui no iTunes, e aqui você vai ver a opção de sincronizar com esse iPhone via Wi-Fi. A partir do momento que você clicou nesse checkbox e deu o aplicar,
aí tudo bem, aí você pode remover o cabinho e daí passar a usar somente o Wi-Fi. A única coisa que o pessoal recomenda, e eu também recomendo, é o seguinte: a primeira vez que você for fazer o sincronismo, depois do iOS 5, né, você faz ainda conectado via cabo, porque é muito mais confiável e muito mais rápido. Tá? Porque senão o que vai acontecer? Se você logo de cara já habilitar o sincronismo Wi-Fi e já pedir para ele fazer esse sincronismo via Wi-Fi, você vai ficar esperando horas para esse processo acabar. Porque daí ele vai ter que pegar, transferir tudo pela rede. Então, eu não sei ainda bem o motivo, mas o fato é que demora muito. Então, pelo menos a primeira vez, eu recomendo que você faça ele ainda ligado no computador. Se você puder fazer isso, vai demorar aí coisa de, sei lá, 40 minutos, alguma coisa assim, para fazer a restauração total dele. Mas aí depois, dali para frente, você pode usar numa boa, sem cabo, que daí você nem percebe. Aí, geralmente o que vai acontecer? Ele fica programado para que quando você conecte na tomada, digamos assim, à noite, que você vai conectar ele para carregar, ele fica conectado na Wi-Fi. Quando ele perceber que ele está na Wi-Fi e também conectado na tomada, ele começa a fazer o sincronismo. Então, geralmente, toda noite ele vai fazer o sincronismo para você. Ele faz o backup e faz o sincronismo das aplicações novas que chegaram com novas versões e tudo mais. Tudo isso daí sem você nem perceber. Então, esses são aí os recursos, digamos assim, mágicos, entre aspas, que a Apple gosta. Ou seja, a máquina está funcionando lá e você não tem que se preocupar com ela. Gestos multitarefa. Esse daqui foi uma das coisas que eu fiquei meio chateado com a Apple. Porque o que acontece? Os gestos multitarefa, eles, pelo menos até agora, eu ainda não testei para ver se eu consigo habilitar no iPad 1. Porque antigamente, para você habilitar esses gestos multitarefa, você teria que fazer com que os iPads, né, virassem ferramentas de desenvolvimento. Então você teria que conectar no Xcode e dali ele aparecia daí a opçãozinha no menu para você habilitar multitarefa e você podia usar numa boa. E isso daí funcionava no 1 e no 2. Mas na versão oficial, eles acabaram deixando isso daí disponível somente no 2. Que aqueles mesmos gestos que eu havia mostrado para vocês um tempo atrás do Lion, né, para você poder fechar uma aplicação, abrir uma aplicação, trocar de aplicações, tem gestos parecidos dentro do iPad. Então, como é que funciona? Ok. Então, estou com a câmera aqui focalizando no meu iPad e os gestos são justamente parecidos com o do Lion. Então, 4 dedos para cima, eu trago a taskbar. Então aqui eu tenho todas as minhas aplicações rodando. Se eu clicar na tela, ela volta. Se eu abrir alguma aplicação, por exemplo, Flipboard, está lá aberta, e eu quero trocar, eu simplesmente uso 4 dedos e jogo essa aplicação de lado. Eu vou trocando as aplicações que eu estou rodando. Vou trocando de aplicações. Então, se eu quiser fechar, basta fechar com 4 dedos. Então, esses são gestos que são muito legais. Na realidade, todo mundo que eu já vi usando esses gestos disse que não consegue mais viver sem, justamente porque facilita, você não precisa ficar apertando o botãozinho ali para trocar de tarefa e tudo mais. Mas o que eu não gostei foi isso que eu disse para vocês. Ele agora está disponível oficialmente somente no iPad 2. Eu vou tentar mais para frente, eu vou tentar fazer de novo a habilitação deles via Xcode. Se funcionar, eu digo para vocês no próximo podcast. Bom, a última funcionalidade que eu tinha aqui na lista para vocês seria o Siri. Mas o Siri eu não tenho ainda o iPhone 4S. E o iPhone 4S o Siri só funciona no 4S. Então o que eu fiz foi só pegar um videozinho aqui para pelo menos poder comentar com vocês como é que é a funcionalidade. E aí vocês vão ter uma ideia de como é que ele vai funcionar. Então esse é um vídeo que foi feito pela própria Apple que mostra a funcionalidade do Siri. O Siri nada mais é do que uma forma de você interagir via voz com o seu aparelho. Mas ele é muito mais avançado do que o que existia até agora. Ou seja, é um processamento de linguagem natural. Então não é simplesmente usar palavras-chave. Teoricamente, eles criaram uma gramática extremamente extensa, pela qual ele consegue entender praticamente tudo que você pergunta para ele. E está integrado com vários serviços da internet, né? Então você consegue perguntar praticamente qualquer coisa, desde ações, valores de ações, perguntas triviais que geralmente eles vão buscar também no Wolfram Alpha, ou então eles vão buscar na própria Wikipedia. Ou seja, eles criaram um banco de dados tremendo ali para acessar várias fontes de informações diferentes. E tudo isso daí através de voz. Então eu vou deixar tocando esse videozinho para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Read me the message.
Message from Sebastian. Great news. We got the go-ahead. Can you meet at 10? Reply, definitely. I'll see you there. Play my running mix. What's the traffic like around here? Here's the traffic. Text my wife, I'm gonna be 30 minutes late. Is it going to be chilly in San Francisco this weekend? Not too cold. Maybe down to 61 degrees in San Francisco. What about Napa Valley? Doesn't seem like it. How many cups are in 12 ounces? Let me think. Okay, here you go. Set my timer for 30 minutes. Okay, 30 minutes and counting. New notification from messages. Sandy Chen, are we still on for dinner tonight? Reply. Sure, I'll be there. Here's your reply to Sandy Chen. Sure, I'll be there. Send. Ok, então isso daí já dá para vocês terem uma ideia de como é que o Siri vai funcionar. A parte chata do Siri é que ele está disponível ainda somente para algumas línguas. Então ele está funcionando para francês, alemão e inglês. Então, no fundo, esse que foi aí meio que o deal breaker para mim para comprar ou não um iPhone 4S. Ou seja, eu já estava meio que babando para comprar um aparelho desse, mas acabou ficando inviável, porque no fundo, a única funcionalidade que me interessaria mais para testar e brincar com ela agora seria o Siri. Como ele não está funcionando em inglês, ele não está funcionando em português, e eu não vou ficar falando em inglês por aí para todo mundo ouvir, para mim o iPhone 4S por enquanto não é uma opção ainda de compra. Ou seja, assim que ele aparecer uma versão em português do Siri, aí sim, de cara eu vou estar lá para comprar um. Essa era a lista então de funcionalidades que eu tinha para mostrar para vocês, e para eu poder encerrar hoje, eu vou deixar vocês com uma musiquinha aqui que foi feita para o Steve Jobs. Então, como eu acabei não fazendo nada na semana passada, eu resolvi deixar esse clipezinho aqui para vocês essa semana, tá bom? Então, meu nome é Luciano Fagundes, esse foi o Techno Hour, eu espero que vocês tenham gostado. Até mais, um abraço, falo com vocês de novo na semana que vem. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.